Eu não estava preparado para ele. Quando Grayson entrou pela primeira vez no canteiro de obras, carregando um rolo de cabos no ombro, como se não pesasse nada, eu pensei: mais um desses que vão atrapalhar meu cronograma. Eu estava errado. Ele não era mais um. Ele era o erro no cálculo, a rachadura no concreto da minha vida perfeitamente planejada. Meu nome é Lucas Mendes. Tenho 28 anos, arquiteto formado em Nova York, contratado para liderar a construção de um arranha-céu em Dallas. Minha maior obra. Minha chance de provar que era mais do que um garoto talentoso com bons contatos. Eu desenhei cada linha da torre com precisão obsessiva. Cada curva, cada ângulo, cada detalhe técnico era meu. E tudo estava perfeito, até que começou a ser construído. Foi na terceira semana de obra que ouvi meu nome ser gritado do 12º andar. Lucas, a peça de aço que mandaram não encaixa. Tá fora em quase 2 centímetros. Subi furioso, pronto para culpar alguém. E lá estava ele, Grayson. 50 e poucos anos, pele marcada pelo sol do Texas, mãos enormes cruzadas sobre o peito. Não disse nada quando me aproximei. Apenas apontou para a viga com o queixo. A peça está fora? Perguntei, tentando manter a compostura. Ou a parede está errada? Respondeu ele seco. O silêncio que se seguiu foi cortante. Engoli a resposta atravessada e pedi a medição. Ele mesmo fez, com uma trena antiga, com marcas apagadas, mas mãos tão firmes que eu quase duvidei da precisão. Mas estava certo, 2 centímetros fora. O erro não era dele, era do meu modelo 3D. Eu quis argumentar, mas ele apenas virou de costas e gritou para os outros: vamos ajustar a base, reforçar aqui, vai dar certo. E deu. Deu tão certo que fiquei ali parado, olhando ele trabalhar com a calma de quem sabe exatamente o que está fazendo, sem um software, sem tablet, sem nenhum ego. Eu senti raiva. Mas uma parte de mim, uma parte estranha, sentiu outra coisa. Passei a observá-lo. A forma como ele caminhava entre os andares, como se fosse o dono de cada centímetro daquele esqueleto de concreto. Ele não gritava, não sorria. Só estava lá, sempre, com uma presença que incomodava. Comecei a notar detalhes, as mãos calejadas, sim, mas também a forma como ele olhava para uma parede recém-levantada, como se estivesse ouvindo, como se a construção falasse com ele, e ele entendesse. Na sexta semana, um operário derrubou uma peça de vidro e quase causou um acidente grave. Eu explodi, gritei, ameacei demissões, todos me olharam com medo, menos Grayson. Ele se aproximou e falou baixo: gritar não cola concreto, arquiteto. Resolve com calma, ou perde o respeito de todo mundo aqui. As palavras me cortaram como vidro, mas ele tinha razão, eu sabia. Naquela noite, não dormi. Fiquei revendo mentalmente cada detalhe do dia e sempre voltava para ele. Grayson. Quem era esse homem que me confrontava sem medo? Que me fazia sentir pequeno mesmo quando eu tinha o crachá de chefe? Decidi ir mais fundo. Cheguei mais cedo no canteiro. Comecei a supervisionar áreas onde ele estava. Às vezes, fingia fazer anotações só para poder escutar suas ordens. Elas eram poucas, mas precisas, e todos obedeciam sem hesitar. Mas havia algo mais, um mistério. Ele nunca falava da vida fora dali. Nunca mencionava família, amigos, nada. Terminava o turno e desaparecia, um fantasma de botas sujas e olhos atentos. E então, aconteceu. Uma noite, esqueci meu tablet na obra. Voltei quase meia-noite. A torre estava escura, silenciosa. Subi os andares com o celular como lanterna, e no 16º andar ouvi um som suave, rítmico. Ras, ras, ras. Segui o som como se estivesse hipnotizado. A luz vinha de uma sala semi-acabada. Me aproximei devagar. A porta estava entreaberta. Espiei por uma fresta. Grayson, sentado em um balde de tinta virado, com uma lâmpada no chão ao lado. Nas mãos, um pedaço de madeira e uma pequena faca. Ele estava entalhando. Suas mãos, as mesmas que eu vi erguerem vigas, agora esculpiam com precisão milimétrica. Uma figura ganhava forma, um manto, um rosto, uma expressão de paz. Fiquei sem ar. A cena diante de mim era sagrada. Não havia nada de construção ali. Não havia aço, nem concreto, nem pressa. Só ele, a madeira e o silêncio. Vi um homem em transe, um artista escondido dentro de um mestre de obras. E naquele momento percebi que tinha um problema, e o nome dele era Grayson. Desde aquela noite,
Minha mente não descansava. Eu sabia que estava diante de algo maior que o próprio projeto da torre, diante de um homem que guardava um mundo inteiro dentro do silêncio. Mas não era fácil. Grayson continuava distante, frio, quase impenetrável. Qualquer tentativa minha de puxar conversa fora do trabalho era recebida com respostas curtas, quase ríspidas. Eu tentava esconder minha fascinação, mas era impossível. Durante os dias, a tensão no canteiro aumentava. Havia rumores circulando, palavras sussurradas entre os operários que antes não existiam. Um deles viu Grayson e eu juntos naquela sala vazia, outro ouviu minha voz chamando por ele no final do expediente. Logo, ninguém falava abertamente, mas olhares atravessados indicavam que algo acontecia. Eu sentia o peso daquele segredo me esmagar. Meu mundo, cuidadosamente construído, ameaçava desmoronar, porque no fundo eu não sabia se estava preparado para encarar a verdade de que gostava daquele homem, e que esse sentimento podia custar tudo. O pior aconteceu na 8ª semana. O dono da empresa responsável pela obra chamou uma reunião de emergência. A notícia se espalhou rápido. Grayson estava sendo acusado de quebra de ética profissional, algo ligado a documentos que desapareceram e ao relacionamento impróprio que ele teria com o arquiteto principal. Ou seja, eu. Eu fiquei paralisado. Como eu poderia explicar aquilo? Dizer a verdade significava expor nosso vínculo e provavelmente perder tudo. Minha carreira, a confiança da empresa, a oportunidade da vida, e eu não tinha coragem. Em vez disso, me calei. Deixei que Grayson enfrentasse sozinho as acusações. Assisti de longe enquanto o despediam e o vi sair do canteiro, a cabeça baixa, com os olhos que pediam desculpas sem uma palavra. Eu estava destruído, mas fingia normalidade para os outros. Minha torre estava quase pronta, mas para mim era só um monstro frio e vazio. O silêncio entre nós era maior que qualquer distância física. Durante semanas, não conseguia olhar para as plantas sem sentir um nó no peito. Perdi o sono, a fome, a vontade de continuar. Cada dia era uma luta contra mim mesmo, contra o medo, contra a vergonha, e enquanto eu me afundava, Grayson desapareceu completamente. Ninguém sabia onde ele estava, e eu não tinha forças para procurar. Até que uma noite, no meio do silêncio do meu apartamento, recebi uma mensagem simples: encontre-me. Eu tremi. O coração bateu tão forte que parecia querer sair do peito. Não sabia se era esperança ou medo que me dominava. Marquei um encontro em um café discreto. Quando o vi entrar, o tempo parou. Ele estava ali, real, com os olhos que eu nunca esquecerei, cheios de mágoa, mas também de algo mais profundo, um convite silencioso para recomeçar. Por que você não lutou por mim? Ele perguntou, a voz firme, mas quebrada. Eu tinha medo, eu respondi, incapaz de olhar para ele. Medo de perder tudo, medo de perder você. Ele riu, um som curto e amargo. Você perdeu de qualquer jeito. Eu sabia que ele tinha razão. Perdemos ambos. Mas ali, naquele momento, entre palavras duras e olhares carregados, algo começou a mudar. Não seria fácil. Nossa história tinha feridas abertas, marcas que não sumiriam com um pedido de desculpas. Mas pela primeira vez, senti que havia uma chance de reconstruir o que o medo e o silêncio destruíram. E assim começou a batalha mais difícil das nossas vidas. Lutar contra o que o mundo espera da gente, contra o preconceito invisível que nos cerca e contra o medo dentro de nós mesmos. Eu estava disposto a tentar, mas sabia que não seria sozinho. Depois daquele encontro, pensei que as coisas poderiam melhorar, mas o mundo lá fora não estava pronto para nós. Logo após a mensagem de Grayson, rumores vazaram para dentro da empresa. Meus colegas começaram a evitar meu olhar. Reuniões que antes eram rotineiras viraram silenciosas. A pressão aumentava e eu sentia o peso do julgamento em cada passo que dava. Na festa de inauguração da torre, a atmosfera estava carregada. Executivos, políticos e investidores celebravam o projeto, mas eu não conseguia me juntar à festa. Entre todos, eu só via uma coisa: o custo de esconder quem eu realmente era. Grayson apareceu no evento, mas não vestia o uniforme de operário. Ele estava ali para ver a obra pronta, para testemunhar o que construímos juntos, mesmo que a empresa tenha tentado apagar a presença dele da história. Quando nossos olhos se cruzaram, senti uma mistura de medo e coragem.
Havia uma tempestade silenciosa entre nós, um segredo que poderia explodir a qualquer momento. Mais tarde, longe do burburinho, aproximei-me dele. Por que veio? Perguntei. Ele respondeu com a voz baixa, firme. Porque não posso deixar que digam que eu não fiz parte disso. Mas o que ninguém sabia era que a luta não acabava ali. O verdadeiro teste estava por vir. No dia seguinte, um vídeo começou a circular nas redes sociais. Mostrava um momento privado, uma conversa nossa que alguém havia gravado sem permissão. A exposição era brutal. Eu via a reação do meu chefe, do conselho, dos parceiros. Meu nome estava manchado, a reputação abalada. Grayson recebeu ameaças e críticas nas redes. Sua vida virou um inferno. E para piorar, a pressão veio de casa. Minha família descobriu e o silêncio entre nós se tornou uma barreira insuperável. Eu precisava tomar uma decisão: seguir a carreira, enterrando essa parte de mim, ou ser fiel ao que sentia, mesmo que isso significasse perder tudo. Escolher entre esconder a verdade e viver uma mentira era o meu dilema. E então, em uma noite fria, enquanto eu encarava as luzes da cidade pela janela, percebi que não podia mais fugir. Era hora de encarar o mundo, enfrentar o preconceito e talvez ser livre. Mas antes disso, eu teria que reconquistar o homem que eu deixei para trás. Depois do escândalo e da exposição, tudo parecia desmoronar. Minha carreira balançava, meu nome estava marcado, e o silêncio entre Grayson e eu era quase insuportável. Por semanas, não nos falamos. Evitei suas mensagens, desliguei meu telefone, me afastei de tudo e de todos. Mas o vazio crescia, e a verdade dentro de mim gritava mais alto do que o medo. Não era apenas minha reputação que estava em jogo, era quem eu realmente era e quem eu queria ser. Quando finalmente cedi e aceitei encontrar Grayson, sabia que não seria fácil. Ele estava cansado, machucado, mas a faísca de esperança ainda brilhava em seus olhos. Você me abandonou, disse ele sem rodeios. Fiz o que achei que era certo, respondi, a voz falhando. Mas eu errei e quero consertar. Não era só um pedido de desculpas, era um compromisso. O compromisso de lutar, juntos, contra o preconceito, contra o silêncio. Voltar a construir algo, não só a torre, mas a nós mesmos. Decidimos enfrentar a empresa. Juntos, procuramos apoio legal e começamos a expor a injustiça. Era uma batalha árdua, cheia de momentos de dúvida e desgaste. A pressão do mundo exterior era grande, mas nossa força vinha do que construíamos entre nós, do respeito que crescia, da confiança que florescia. A verdade começou a emergir. Alguns colegas começaram a se posicionar a nosso favor e a opinião pública virou lentamente. O medo deu lugar à coragem. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Meu antigo chefe, o mesmo que havia me virado as costas, queria uma conversa. Ele propôs um acordo: reintegrar Grayson na obra e me dar uma segunda chance. Era uma vitória, mas também uma decisão difícil. Aceitar significava voltar ao sistema que tentava nos apagar. Recusar era abrir mão do sonho. Depois de pensar, decidimos que a luta valia o preço. Aceitamos o desafio com a certeza de que agora não estávamos mais sozinhos. No dia em que Grayson voltou ao canteiro, a tensão era palpável, mas desta vez eu estava ao seu lado, firme e pronto para defender o que éramos. A cada dia, a obra avançava, não só a torre, mas nossa história, uma história de luta, de amor e de resistência. Sabíamos que não seria fácil, mas estávamos juntos, e isso bastava. A torre ficou pronta. Era imponente, moderna, admirada por todos que passavam. Ganhamos prêmios, manchetes, elogios, mas para mim, aquilo era apenas concreto e vidro. O verdadeiro projeto que me transformou estava ao meu lado. Grayson. No último dia da obra, subimos juntos até o terraço. O vento era forte, mas nós estávamos firmes. Lá embaixo, a cidade se movia sem saber que, naquele momento, duas vidas também estavam mudando de direção. Lembra quando você gritou comigo por causa da viga torta? Ele perguntou com um sorriso contido. Lembro. Queria desaparecer naquele dia, respondi. E hoje? Hoje, só quero estar aqui. Com você. Ficamos em silêncio, mas não era o mesmo silêncio de antes. Aquele que escondia medo e distância. Agora era um espaço seguro, cheio de tudo o que construímos, sem precisar de palavras.
Decidimos sair da empresa, ambos. Não queríamos mais trabalhar para quem nos viu como problema. Era hora de fazer as coisas do nosso jeito. Abrimos nosso próprio estúdio, pequeno, honesto, focado em projetos que tivessem propósito. Casas acessíveis, espaços comunitários, reformas em bairros esquecidos. Grayson reformou um galpão abandonado que virou nosso ateliê. Eu cuidava dos projetos, ele das mãos. E à noite, voltávamos para casa. Não mais escondidos, não mais em silêncio. Começamos a participar de rodas de conversa em escolas técnicas, eventos de arquitetura, dando voz à nossa história. Não como vítimas, mas como sobreviventes de um sistema que tentou nos calar. As redes sociais, que um dia nos expuseram, agora espalhavam outra versão, a de dois homens que ousaram enfrentar o preconceito e construir algo novo. Minha família, depois de meses de distância, reapareceu. Não foi com abraços nem discursos emocionados, mas com um convite para jantar. Foi um começo, um gesto pequeno, mas verdadeiro. O pai de Grayson, que ele não via há anos, também ligou. Não para pedir desculpas, mas para dizer: estou pensando em você. Às vezes, é o máximo que alguns conseguem, e a gente aprende a aceitar. Um dia recebi uma mensagem de um jovem estudante. Vi sua história. Obrigado por mostrar que não estamos sozinhos. Eu li aquilo mais de 20 vezes. E chorei, não de dor, de alívio, porque finalmente entendi. Não era só sobre nós dois, era sobre todos que assistiam em silêncio, com medo de serem apagados. A torre que construímos em Dallas ficou como símbolo, mas o verdadeiro monumento foi o que erguemos dentro de nós. Com verdade, com falhas, com escolha. Grayson continua entalhando madeira, às vezes santos, às vezes nada. Só formas abstratas que ele diz que ainda estão encontrando sentido. Uma noite, ele me chamou no fundo do ateliê. Estava terminando uma peça. Me aproximei, era uma miniatura da nossa primeira torre. Para você nunca esquecer onde começou a mudança, ele disse. Abracei aquilo como se fosse o troféu mais importante da minha vida. Não pelo que era, mas pelo que representava. E naquela noite, deitado ao lado dele, percebi com clareza. O que começamos como segredo virou casa, e o amor que nos quase destruiu foi o mesmo que nos reconstruiu.